Boa tarde, vida! Aos filhos dos nossos filhos, aos amigos dos nossos amigos. Com vocês, no Nem Tudo é Só Política, Raul Alfredo no comando. E com Deus, vamos todas as tardes, todas as manhãs, todas as noites, todos os dias, porque só Ele que salva a gente. Pegue na mão dele e vá. Quando você estiver em dúvida, faça uma oraçãozinha que tudo se resolve. Hoje eu estou aqui, nada mais, nada menos, viu, Rafael Ribeiro, esse eu posso falar também, grande amigo meu, de muitos anos de política, um cara que eu tenho uma afinidade muito grande. Ele simplesmente foi suplente de deputado estadual com mais de 30 mil votos, advogado, gente finíssima, gente da gente, participou da juventude do meu saudoso e partido eterno, partido PSDB, juntamente comigo. Estou falando nada mais, nada menos do que filho do ilustre e saudoso Eduardo Barbosa. Daniel Barbosa está aqui comigo. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Dani. Boa tarde, Raul. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Nessa energia sua que vibra aí, esses microfones. Tempos de juventude. Você sempre continua assim, você continua com essa energia jovem. Claro, querido. Gritando você e também, mobilizando. Daniel foi um grande parceiro meu, é um grande parceiro meu. Nós viajamos o estado inteiro fazendo políticas, então eu me sinto muito à vontade. Daniel, aqui é diferente de tudo. Eu costumo dizer que aqui é como se fosse na mesa de boteco, ou na mesa da sua casa, ou na mesa da minha. Você fala o que você quiser, sente, chora, sorri, faz o que você quiser aqui. Aqui você, como se estivesse a extensão da sua casa. Daniel, eu gostaria de começar o bate-papo com você, querido. Que você me explicasse um pouco, já que você nasceu num berço já político, eu gostaria que você me explicasse um pouco como que foi a sua infância. Você nasceu em Pará de Minas ou em Belo Horizonte? Como que foi o seu, que você cresceu tudo? E essa vontade tão grande que todo mundo nota que está em você de fazer o bem sem pensar a quem. Isso aí nós já vimos e você já provou tantas vezes no trabalho juntamente com seu pai que fazia, sua mãe, nas APAES. Então eu gostaria que você falasse um pouco da sua infância para a gente iniciar esse grande e glorioso bate-papo aqui, que é uma satisfação estar com você. Obrigado. Nasci em Belo Horizonte, mas eu cresci e fui criado em Pará de Minas, no interior. E desde quando ali eu cresci, desde criança, tanto a minha mãe era fisioterapeuta e meu pai como médico, pediatra, eu nasci dentro da APAE de Pará de Minas. Cresci dentro da APAE de Pará de Minas. Meus pais trabalhavam dentro da APAE de Pará de Minas e ali era o meu dia. Quando eu estava na escola, eu estava dentro da APAE. E com isso fui crescendo. Meu pai então foi escolhido em 93 para ser o representante das APAES naquela época, para ser o deputado federal das APAES. As APAES naquela época eram cerca de 80 APAES que existiam no estado, hoje são 404. Em 93 essas 80 APAES reuniram em João Molevade e escolheram ter um representante no Congresso. E esse representante foi meu pai. Tá, mas peraí, só pegando carona no que você tá falando. O seu pai, como médico pediatra, ele já prestava serviço para a APAE ou não tem nada a ver? Ele só trabalhava na APAE como médico ou como voluntário dentro da APAE? Ele começou como médico, ele era médico voluntário, ele não era remunerado. Ele era médico voluntário e depois ele se tornou presidente da APAE. Sim, de Pará de Minas. Sim. E aí, nessa época, então, os presidentes de APAE se reuniram e lançaram a candidatura dele a deputado federal, porque as APAES achavam naquele momento que a estratégia era: precisamos ter um representante lá para nos defender. Claro. Então aí eu fui crescendo em cima disso, viajando com ele, conhecendo outras cidades. Nós somos 4 irmãos, eu era o que mais acompanhava ele nas andanças dele, aí já como candidato e também do movimento das APAES. Você é o caçula? Não, eu sou o segundo filho. Eu sei, mas o pessoal quer saber, por isso que eu tô perguntando. Você é o caçula? Porque fica parecendo assim, ó, olha, o Raul tá perguntando aí, o que é isso? Eu sei que ele é o segundo filho, só que vocês têm que saber aí. Nós somos 4 irmãos, eu sou o segundo deles. Dos homens, o mais velho. E aí, a gente começou. E aí, eu fui crescendo com meu pai, viajando, convivendo. Em 94, ele foi eleito deputado federal a primeira vez. E aí,
o pai imediatamente foi convidado para ser secretário de Estado na época da gestão do Eduardo Azeredo. Ele foi secretário de Trabalho, Criança e Adolescente e Assistência Social. E com isso ele rodava o estado inteiro. E com isso eu estava sempre com ele. E aí as APAES foram crescendo, os convênios com o Estado foram aparecendo, as APAES começaram a ser vistas em Minas Gerais para que pudesse ser parceira do poder público para execução de serviços. E com isso a gente foi crescendo juntos. O pai foi sendo reeleito, né? Teve 7 mandatos. E fincando a bandeira da APAE cada vez mais. Isso foi se fortalecendo muito, né? Aí ele criou a Federação das APAES em Minas, ele se tornou presidente da Federação Nacional das APAES, que é sede em Brasília, e a APAE foi fortalecendo esse processo junto com a vida dele política, que foi através da APAE que ele entrou. E a partir disso, eu também fui crescendo, fui me formando, onde eu fui começando a trabalhar também com a instituição, como voluntário. Comecei como advogado voluntário da instituição, depois me tornei presidente, me convidaram para trabalhar na Federação Estadual, hoje trabalho na Federação Estadual dos APAES, na Federação Nacional, e hoje tenho essa ligação com as APAES em virtude dessa origem, tanto do meu pai como da minha mãe, que fizeram a sua carreira profissional e de vida dentro da APAE. Fala pra mim, pro público aí, o que é a APAE? Talvez tem pessoas que não saibam, porque ninguém também tem obrigação de saber o que é a APAE. Você fala um pouco o que é uma APAE, começando do nome dela. A APAE, o nome dela é Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Esse ano, o nosso movimento em Brasil comemora 70 anos, no dia 18 de dezembro. A APAE foi fundada por um grupo de mães de pessoas com deficiência intelectual. Pessoas que na época, Raul, há 70 anos atrás, para as pessoas entenderem, aquelas pessoas que achavam que eram tratadas pela sociedade como mongoloides, debiloides, retardados, débil mental, era assim que a sociedade atribuía a eles, os deficientes intelectuais. A pessoa às vezes vê um deficiente físico, identifica prontamente pela a situação da deficiência, um deficiente visual, um deficiente auditivo. E a deficiência intelectual não quer dizer que tem que ter uma estereotipia, por exemplo. Você pode ter um síndrome de Down, que a síndrome tem algumas características que a pessoa identifica, ela pode ser deficiente intelectual ou não. A deficiência intelectual é a deficiência no cognitivo que a pessoa tem. Às vezes ela não consegue ser alfabetizada, não porque ela não deseja ou porque ela não teve oportunidade na escola, mas é porque a deficiência intelectual dá esse déficit de cognição que não traz ela essa alfabetização. Às vezes o deficiente intelectual ele é alfabetizado, mas ele não tem uma socialização conforme os padrões da sociedade, então às vezes ele não sabe se portar ali num ambiente. O deficiente intelectual, então, às vezes, ele traz essas características, que às vezes na aparência você não identifica a deficiência, mas quando você vai convivendo, às vezes ele tem atitudes repetidas por causa do déficit cognitivo, que é da deficiência. Então, o deficiente intelectual é esse público, e as APAES foram criadas para cuidar desse público. E hoje, com a grande incidência de autismo, então hoje a gente fala deficiência intelectual e autismo, porque tem autistas que podem ter a deficiência intelectual ou não. Isso vai depender também do espectro do autismo que aquela pessoa tem. Mas a APAE foi criada como, primeiro, uma escola especial que atendia essas pessoas com deficiência intelectual, que lá na educação convencional, o formato que era trazido para esse aluno, para ela não atendia. Por quê? Porque às vezes a deficiência intelectual, a gente tinha uma concepção de que a deficiência intelectual, a pessoa é fadada à incapacidade. E a deficiência não está ligada à incapacidade. A gente tem que tratar aquela pessoa com deficiência com a criatividade e com o meio que existir para ela ter noção de desenvolver e ter a aprendizagem. Porque senão a gente aposta, todo deficiente é incapaz? Não. Existem deficiências pelo grau dela que ela vai ter uma incapacidade. Agora, tem pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho, que constituem família, que são habilitados, têm carteira de habilitação, trafegam pelo nosso cotidiano sem qualquer incapacidade
de cidadão. E problemas sociais, né? Sem problemas sociais. Inclusive, pegando carona nisso, grandes empresas, como tipo a McDonald's, coloca exemplo aqui, tô fazendo propaganda nenhuma pra McDonald's, mas tipo ela, tem várias pessoas que têm síndrome de Down, que eu já vi vários trabalhando e até melhor atendendo do que os próprios, os cidadãos que se diz comum, né? Porque pra mim, na verdade, ô Daniel, ninguém é 100% correto, tá certo da cabeça. Todo mundo tem um distúrbio maior. Só que tem umas pessoas que têm mais e outras pessoas que têm menos. Mas enfim, eu parabenizo essas empresas que fazem, e vocês devem ter muita parceria, né? Tem muita parceria, né? As empresas procuram, né, para inserir a pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho, mas a APAE, ela nasceu para isso, para ofertar serviços educacional, de saúde e de assistência social para essas pessoas com deficiência intelectual que, às vezes, no padrão de como é organizado essas políticas, talvez eles ficam excluídos por não ter ali, às vezes, a paciência ou a estratégia adequada para atender aquela deficiência. Então, a APAE, ela nasceu com isso e em Minas Gerais, por exemplo, nós temos uma grande força porque são muitas APAEs no estado e hoje a sociedade que ainda não conhece, vale a pena conhecer no seu município, às vezes, olha, vamos ver se tem APAE, conhecer como é que é o trabalho, e outras pessoas que já se familiarizam, já conhecem, entende e até ajuda, colabora com a APAE. Eu gostaria de parabenizar o trabalho que você tem dando sequência do trabalho do seu saudoso pai, o Eduardo. Vocês não conseguiram ainda colocar nos 853 municípios, correto? Correto. Quantos mais ou menos estão faltando aí para ser colocado? Você já tem uma base mais ou menos? Ô Raul, hoje não é que tá faltando, sabe por quê? Porque a gente hoje tem um zelo muito grande, porque já são 404 APAEs. Então a gente tem aí um estado bem preenchido de APAEs em Minas. Nós hoje preconizamos mais que tenha qualidade, porque às vezes um município muito pequeno, por exemplo, que não tem às vezes nenhuma estrutura adequada, funda uma APAE e acaba que fica só de aparência e às vezes não consegue efetivar o serviço, não pelo o desejo ali daquela diretoria, mas porque não tem a estrutura adequada para fazer. Então nós temos as APAEs espalhadas no estado e que muitas delas, por exemplo, a APAE de Pará de Minas na área de saúde atende 54 municípios. Então, 54 municípios da nossa regional na área de saúde é atendido na reabilitação da APAE de Pará de Minas. E assim é variado. Em Além Paraíba é outra quantidade. Tem pontos polo. Né, tem pontos polo, que às vezes são APAEs que já tem uma estrutura melhor. Ótimo. Tanto física como também de profissional, porque às vezes também a gente não acha profissional em todos os lugares. Claro. Então hoje eu acho que sim, a quantidade de APAEs é uma quantidade que satisfaz muito bem e nós temos que investir sempre nas melhorias da qualidade para ofertar um serviço para a pessoa com deficiência na altura que ela merece. Muito bacana, Daniel, parabenizo mais uma vez. Agora, essa polarização que está o país nosso, direita e esquerda, isso influencia alguma coisa na APAE? O que você me diz disso? Se isso é bom, se isso é ruim? Citou o governo federal, o governo estadual, eles olham isso independente de qualquer coisa? Ou você acha que tem até um envolvimento, por exemplo, o que eu quero dizer? Se a APAE ali ela é organizada pela direita, a esquerda não dá muita... eles fazem política com isso ou não? Como é que você vê isso, Daniel? Até que a APAE não sofre com isso não, graças a Deus. Porque, na minha opinião, essa polarização ela é muito burra e vem para enganar nós mesmo, eleitor, né? Porque é mais fácil você querer trazer um discurso de direita e esquerda e não discutir os problemas reais daquilo que acontece na nossa vida, né? Seja, por exemplo, numa eleição municipal, que é o cotidiano nosso como cidadão, e nas eleições gerais. O que acontece às vezes é porque é o seguinte, em governos de esquerda, existe uma tendência de que o Estado é que tem que fazer tudo. Então, às vezes, essas organizações da sociedade civil, como a APAE, porque a APAE é uma entidade privada sem fins lucrativos, ela é uma organização da sociedade civil. Essas entidades, às vezes, elas perdem um pouco de protagonismo no debate eleitoral, no debate político, público, por exemplo. Nós vamos ter o Plano Nacional de Educação sendo votado novamente esse ano. Há 10 anos atrás, o governo queria excluir
essas entidades, as escolas especiais ofertadas pelas organizações da sociedade civil, do Fundeb. Então, ela não teria financiamento. Então, vamos imaginar, só para dar um exemplo para quem está nos assistindo. Eu tenho um filho com deficiência. Vou matricular ele numa escola. Eu tenho a opção hoje na legislação. Eu posso matricular ele na escola comum, que é uma escola municipal, particular ou estadual, ou posso matricular ele numa escola especial. Seja uma escola da Paz, seja uma escola da Pestalozzi ou outra entidade. Ele vai lá e vai optar. Se ele opta pelo poder público, uma escola municipal ou estadual, o Fundeb, quando for pago para aquele município, a matrícula entra aquele aluno da escola especial. Então, assim, ele vê quantos alunos tem matriculados na escola comum, eu vou repassar um recurso para o Fundeb baseado nesse aluno, porque o valor dele é a mais, porque ele precisa de uma estrutura maior dentro da escola. Hoje, a legislação, ela garante que se o aluno for matriculado na escola especial, então na escola dessas entidades como a PAI, por exemplo, o Fundeb também vem. Então, hoje é assim. Só que, há 10 anos atrás, o governo já quis falar, opa, não, se for matricular na escola especial, sendo por entidade, não é reconhecido o Fundeb, só quando for executado pelo poder público. Então, isso retira das instituições um valor financeiro muito grande para manter a estrutura da escola. Então, assim, os governos de esquerda têm, às vezes, uma tendência a querer executar diretamente pelo poder público e excluir essas entidades. Mas esse debate, quando ele começa a ser acalorado, eles recuam, porque vê também o impacto disso. Uma coisa é eu falar de Belo Horizonte, por exemplo, um grande centro, que as pessoas podem até ter recursos e temos, às vezes, escolas com uma estrutura adequada para a pessoa com deficiência. Mas vai andar o nosso estado para você ver. Não precisa ir muito longe. Vai andar todo o estado e ver que, às vezes, o poder público não tem a estrutura adequada para, por exemplo, aquele tipo de deficiência. Às vezes, uma deficiência severa, por exemplo, ou um autista com um alto nível de comprometimento, às vezes aquela escola e aquele espaço não tem nem estrutura física nem humana para receber. E aí a PAI, que tem todo um know-how, que já tem uma equipe especializada, que já tem professores experientes para lidar com esse tipo de deficiência, as escolas nossas vão muito bem, obrigado. Eu falo muito isso. Como que você vai colocar, às vezes, um autista ou uma pessoa com deficiência intelectual severa numa sala de 30 e 40 alunos? Essa seria a realidade da escola pública. Nas nossas escolas, as nossas turmas são mais reduzidas. São 8, 10 alunos no máximo. Porque é aquilo que o professor consegue trabalhar com ele para tirar o máximo de potencialidade que aquele deficiente tem, né? Então, essas tendências existem, mas quando o debate começa a ser mostrado e mobilização social, aí os governos voltam atrás para pensar, olha, eu posso dar um tiro no pé e falar que a inclusão é só pelo número de matrículas e não pelo desenvolvimento da pessoa com deficiência. Não pode confundir as coisas, né, Daniel? Daniel, como você anda muito na rua também, você conhece muitas pessoas, muito querido, de 10 pessoas, quando eu ando na rua, 9, saindo um pouco do tema da PAI, 9 falam mal de político. E agora tá complicado, Daniel, porque estão falando dos assessores também. Então eu tô pegando carona também nisso aí. Falam mal. Olha que é isso. Por que você olha que tem tido essa revolta? Primeiramente, claro, se você concorda que você vê isso também na rua, e se você vê, o que você acha que está essa tendência levando tanto a essas pessoas, essa revolta popular tão grande hoje com a política? Eu concordo com o seu diagnóstico, até achei que era mais, de 10 era 12. Era 12, isso, é verdade. Ele é bom. Mas eu acho que o que leva a essa revolta, eu acho que tem alguns fatores. Eu acho que assim, o discurso de ódio, ele retroalimenta. Então, você começa a colocar todo mundo na mesma laia. E o discurso de ódio faz que você tem que sair vencedor e perdedor. Eu acho que é muito diferente, por exemplo, quando a gente tá num futebol, no esporte, que você torce pro seu time, e claro que você quer que ele vença, que ele seja campeão e tudo mais. E na política não é assim. Porque no futebol, a vida lá dos jogadores estão super bem resolvidos, obrigado. Eu perdendo ou ganhando, tá tudo muito bem, né? Agora, na vida política, na vida pública,
esse discurso apenas de você sempre atacar o outro e você ser vitorioso porque o outro tá se dando mal, tá se ferrando, e a política fez isso, ela se retroalimentou para isso, nós não avançamos. Nós não discutimos nada que é importante ou interessante. A gente só discute se ele é direita ou esquerda, aí não. Então nós temos que ferrar ele de alguma forma, independente de o que seja. Então acho que a gente na política começou a trazer muita raiva, muito ódio, muito pensamentos de torcedor para outras paixões, para dentro de algo muito sério. E a política, se for tratada como paixão, aí nós vamos sempre ser um país subdesenvolvido, que sempre vai dever à sociedade ou uma esfera da sociedade a algo melhor, porque a gente começa a querer ver, a discutir outros assuntos como pano de fundo, sem a gente ir na raiz dos problemas. Então a gente não ataca. E acaba que no final, quem governa, que teria que dar exemplo também, né? O exemplo de parar. Gente, vamos pensar um pouco sobre a política educacional. Nós já pensamos em alguma coisa na evasão que está acontecendo dos nossos alunos do ensino médio, por exemplo? Nós pensamos em alguma coisa nessa saúde pública que é tanto gargalo na hora de transferir um paciente, é tanto gargalo na hora de uma cirurgia eletiva que não anda. Por exemplo, a pessoa fica esperando 6, 7, 1, 2 anos para resolver ali o seu problema de saúde e o seu estado agravar. Então você acha que existem outros fatores que a gente não coloca como importante. Então acho que esse ódio vem muito do papel mesmo da política, dos políticos, de retroalimentar algo e não chamar a atenção que precisa. E eu acho que também outro fator é que a rede social hoje, como ela ganhou, né, toda a sociedade, o que a gente precisa? Do like e da frase de efeito. Se você não tiver isso, nada disso é interessante, é importante. Isso não viraliza. Então tem que viralizar sempre algo que seja pejorativo. E na política, a lacração é sempre falar mal do outro. A lacração, eu nunca vi viralizar, por exemplo, uma coisa positiva que a política construiu e que tá dando certo e que a gente tem que copiar isso em outros municípios, outros estados, por exemplo. Então acho que é isso que dá esse ódio, essa raiva. E aí é um discurso mais fácil de lidar com a população. É muito mais fácil eu falar alguma coisa aqui que vai ser bem bacana para uns e para outros. Opa, não gostei, mas tô na mídia, então é isso que importa. Então, excelente a sua colocação, Dani. Antes de entrar no quadro rapidinho, porque nós temos um quadro aqui rapidinho, vou fazer minhas propagandas, porque senão você já viu, né? Claro. O programa não vai para frente, nós não vamos para frente. Oferecimentos determinantes. Cursinho, pré-ENEM e agora colégio. Um abraço ao Rafael Ribeiro e ao Renato Ribeiro. Quem faz, passa, viu, gente? Inclusive, vocês podem ir lá no determinante que vocês vão ver. Há um índice de aprovação que é muito alto em todas as faculdades, seja elas federais, seja elas públicas, seja elas privadas. E Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa. Melhor instituto para fazer um concurso de uma cidade, não tem igual. Um abraço ao Bruno e ao Marcelo Silva, que mora no meu coração. Ô, Dani, nós temos um quadro aqui, Daniel, que é muito, assim, já conhecido pelos nossos telespectadores, podespectadores, eu costumo dizer que é podespectadores, não telespectador de TV, pod de podcast, que é a Rapidinha. O nome é Rapidinha, mas o nome se faz assim. É um bate e volta. Vamos lá. Você resume o que eu te perguntar aqui por uma frase ou uma palavra. Beleza, querido? Se você acompanha meu programa, você já viu como é, querido. Vamos lá. O que você mudaria nas APAES hoje? Mais recurso para assistência social. APAE. Minha vida. Deus. O pai. Família. A base. Daniel Barbosa. Do bem. Eduardo Barbosa. Meu mestre. E para finalizar, por que você aceitou meu convite de estar aqui em frente
comigo hoje no meu programa Nem Tudo é Só. Porque você é bonito demais, Raul. Isso, querido, eu te digo mesmo, viu, bonitão. Daniel sempre o alvorecer, é casado, claro, tá, muito bem casado, mas sempre o alvorecer de várias meninas na época da juventude, viu, gente? Muito só na dele, gente boa, tudo tranquilo, é o famoso mineiro mesmo. Daniel, eu te agradeço demais de você ter tirado um tempo, sei das suas obrigações, sei da sua correria, sei das suas preocupações com as APAES, da sua correria que você arruma no estado todo aí, junto com a federação aí, para estar sempre dando essa assistência, esse carinho, essa motivação que seu pai sempre pregou, e eu achava isso lindo, costuma dizer que era um dos únicos políticos que tinha uma bandeira fincada, e foi uma perca muito grande, não só para a APAE, mas sim para o estado de Minas Gerais, ele não ter sido reconduzido depois de 8 eleições, 7 eleições, 8 eleições. Então, isso aí foi uma catástrofe, dizendo de uma forma ou de outra para as APAES. Tá? Porque quem mais sofreu foram as APAES, porque ele, o Eduardo Barbosa, era conhecido como o pai das APAES. Essa é a verdade. Pelo menos desde quando eu me entendo de gente, ele já fazia esse trabalho. Tá? Porque apesar de eu ter essa careca, tudo, eu tenho 41 anos só, viu, gente? Daniel, foi um prazer estar aqui. Eu gostaria que agora você mandasse um recado aí pro pessoal, pros governantes que estão aí sobre a APAE. O que você precisar, tudo, porque você sabe que eu dou a maior força e acho esse trabalho magnífico, maravilhoso. Parabéns, vida longa à APAE, vida longa ao Daniel Barbosa, e que voltamos a ter representação dentro das APAES, que eu acho mais digno, mais digno do mundo, nada mais, nada menos do que você que já faz um trabalho, nasceu dentro das APAES, viu, Daniel? Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer a você que acompanha o Raul, tanto poder público e privado, aqueles que conhecem a APAE, valorize, seja parceiro, contribua de alguma forma, não só com o dinheiro, não é isso, mas também contribua conhecendo o trabalho e espalhando essa ideia de que uma sociedade melhor só vai ser possível quando todos tiverem ali as mesmas oportunidades. E a pessoa com deficiência, ela também precisa dessa oportunidade. E as pessoas que não conhecem a APAE, procure a APAE do seu município. Hoje nós estamos parados em várias cidades, 404 municípios. Eu tenho certeza que você pode acessar em sua rede social, ver se a sua cidade tem a APAE. Vá lá, conhece como é feito o trabalho, vê de perto como é a vida das pessoas com deficiência, como é a vida das mães das pessoas com deficiência, dos profissionais que trabalham com pessoa com deficiência. Então eu acho que quando você me convidou, eu não posso perder essa oportunidade de dizer para as pessoas conhecerem o trabalho da APAE e aí fazer um juízo de valor se aquilo realmente vale ou não a pena. Porque aí eu sou, eu aqui sou suspeito para falar desse trabalho da APAE. Muito obrigado, Raul, pela oportunidade. Nós nos reencontramos de velhas e longas estradas e viagens e campanhas eleitorais, né? E agradeço esse microfone e essa oportunidade. Um grande abraço. Querida, a casa é sua, volte sempre. Todas as vezes que você precisar, a casa está aberta para você. Aqui, Mi Casa, Su Casa, Mi Programa, Su Programa. Obrigado, amigo. Aê, vamos. Fechou? Gostou aí, querido? Gostei.